Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu nunca sei para onde olhar, né? Tem que olhar aqui para a câmera. Bom, vamos lá, né? Falar sobre Daniel 6, um capítulo riquíssimo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e do tempo. Fazendo uma retrospectiva aqui, no capítulo 1, nós vemos o início do cativeiro, né? Ali, de Daniel e dos israelitas por Nabucodonosor. E a idolatria intensa que havia, né, inclusive atribuindo aos cativos os nomes ligados às divindades, né, que eles adoravam, ao deus Bel, que era o deus adorado por Nabucodonosor. No capítulo 2, nós vemos, através da interpretação do sonho do rei, que Deus revelou ali a Daniel, que Daniel salvou não só a si mesmo, mas também salvou todos os sábios, magos e conselheiros do rei, né? E ali no capítulo 2, o rei exaltou a Daniel, reconheceu a sabedoria de Deus, mas continuou adorando a Bel. No capítulo 3, onde fala de Nabucodonosor e do ídolo, né? Os mesmos conselheiros salvos por Daniel ali, né? Na hora que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abedênego, Leila, isso? E Abedênego não se curvaram, aqueles mesmos sábios que foram salvos pela interpretação que Deus deu a Daniel, eles foram correndo lá no ouvido do rei denunciar, né? Fofocar, fofoqueiros mor, deveriam ser o nome deles, né? Eles foram ali fofocar que os quatro não haviam se ajoelhado perante o rei, né? E incentivaram que fossem jogados ali na fornalha, né? Aqui nós vemos que Deus salva, né? Os quatro ali da fornalha de fogo ardente e o rei baixa um decreto contra a censura ou a quaisquer tipos de blasfêmias contra o Deus de Daniel e dos meninos ali, mas ele ainda não reconhece Deus como Deus da vida dele, porque lá no capítulo 4, o rei narrando sua própria crônica, né? Ele mesmo falando sobre a fase em que ele virou aquela besta, né? Ele fala que o seu Deus é Bel, né? Inclusive que ele deu. Meu suporte é ótimo, gente. Olha só, ele não para quieto. Inclusive que ele deu o nome a Daniel, né? É, 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 em, em homenagem a Bel, porque ele achava que Daniel tinha em si o poder, a sabedoria dos deuses. Né? Só que ali no final do capítulo 4, também logo após a sua loucura, Nabucodonosor reconhece nosso Deus como Deus dele e o louva e o exalta, né? E ali ele fala que depois dele fazer isso, ele obteve de volta o seu trono, o seu reino e suas riquezas, assim, numa dimensão muito maior que as riquezas que ele tinha, inclusive antes da sua loucura. No capítulo 5, gente, estava tudo certo no reino da Babilônia. Tudo em paz. Nabucodonosor, nos últimos anos de sua velhice, havia passado o seu trono para o seu filho, né, Belsazar. Daniel, entre os últimos acontecimentos e a história do capítulo 5, mais ou menos 65 anos já tinham se passado. Daniel estava bem idoso, já meio esquecido lá na corte, já não era lembrado, né, para nada. E o novo rei, então, o filho de Nabucodonosor, ele não seguiu os preceitos do pai, a idolatria voltou, eles viviam em orgias, era muita crueldade. E um dia, numa determinada festa, ali numa orgia que eles faziam, lembra lá daqueles despojos, né, do trono, do templo de Jerusalém, que tinham sido levados e colocados no templo de Bel? Então ele se lembra daquelas taças de ouro e prata e manda buscá-los e serve-se ali o vinho, a bebida da festa, naqueles utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, consagrados a Deus. Né? E quando a gente mexe com as coisas que são consagradas ao Senhor, é muito complicado. Né? É muito complicado porque são consagradas ao Senhor e o Senhor não dá a glória dele a ninguém. E aí, de repente, no meio daquela festa, aparece aquela mão escrevendo na parede. E aquilo deve ter sido tão poderoso porque ocasionou ali um terror. Um terror. E a rainha mãe, ouvindo os gritos, foi lá
falou com o filho dela e se lembrou na hora de Daniel. Daniel, e aí começa, né, a restituição da identidade de Daniel. E o rei, quando encontra, manda chamar, então quando encontra com ele, pergunta, és tu Daniel, que veio cativo, né? E Daniel, então, passa ali aquela profecia para Belsazar. E Belsazar reconhece Daniel, Belsazar devolve para Daniel as honras que ele tinha, né? Coloca-lhe vestes, coloca-lhe como governante, só que naquela mesma noite Belsazar é assassinado e o trono é tomado por Dario ou Dário. Bom, aqui a gente chega no capítulo 6 e lá se foram 5 minutos. Dário se apoderou do trono, nomeou 120 governantes e sobre esses 120 governantes ele colocou 3 poderosos ali. E um deles era Daniel. Obviamente, né, que a excelência de Daniel, eu não sei em que capítulo aqui fala que Daniel tinha um espírito excelente. E aqui não é o espírito de Deus a que se refere, é um espírito com letra minúscula. Isso se refere mesmo à personalidade de Daniel. Daniel, ele era muito inteligente, né? Ele era sábio, que são duas coisas diferentes, né? Ele buscava a Deus, que é o mais importante, mas ele tinha um espírito de excelência em tudo que ele fazia, né? Que a gente tem esse espírito de excelência também em nossos dias. Então, obviamente, mais uma vez, a excelência de Daniel se destacou. E quando a gente se destaca, gente, quando a gente brilha, né? Não quando a gente brilha, quando eu falo assim, não porque a gente brilha, nossa soberba. Não, quando a gente faz alguma coisa bem, que a gente se destaca, a gente gera inveja. E, infelizmente, o mundo jaz no maligno e nós vivemos no mundo que jaz no maligno. Nós buscamos a santidade, mas nós também estamos... podemos ser atingidos por esses sentimentos ruins, né? Um comportamento que não é adequado, é por isso que a gente tem sempre que vigiar e orar. E essa inveja que gerou ali nos 2 pares dele, ela se estendeu. Sabe aquele que disse, Daniel acha isso, Daniel se acha o melhor, Daniel, o rei só fala com Daniel, o rei fala com a gente, mas depois vai falar com Daniel, tudo é Daniel, Daniel, Daniel. Isso, gente, se espalha, né? A Bíblia fala, né? A língua, ela tem o poder de atear fogo. Isso se espalhou e aí aqueles sátrapas e governantes, né? Aqueles 120 que estavam abaixo daqueles 2, eles se inflamaram contra Daniel. E eles procuraram uma forma de achar alguma coisa em Daniel, né? E levar para o rei, para armar para Daniel sair da jogada, sair da história. Enfim, não encontraram. Daniel era irrepreensível. Olha a importância de nós buscarmos sermos irrepreensíveis. Daniel era irrepreensível em tudo que ele fazia e nele não se achou falta que pudesse ser levada ao rei para criar uma fofoca. Daniel era íntegro, Daniel era honesto. Vendo que eles não iam conseguir acusar Daniel, eles tramaram então algo que garantisse, né, que Daniel fosse acusado. Olha só, mais uma vez nós vemos aqui a insensatez de um líder que se cerca de pessoas que não estão habilitadas para aconselhar. E mais uma vez nós vemos as pessoas que são lideradas e colocadas na confiança do líder usando de má fé, que nós jamais sejamos esses líderes nas nossas posições de liderança, que nós venhamos buscar a sabedoria de Deus para liderarmos com sabedoria, com conhecimento e que enquanto liderados nós tenhamos a humildade de reconhecermos que somos liderados e que estamos ali para ser apoio, base, ouvido, proteção, auxílio e que busquemos a sabedoria para sermos isso tudo também. Então, esses conselheiros mal intencionados foram lá, encheram a bola do rei e falaram para ele: ó rei, que se baixe um decreto, que não possa ser voltado atrás, que
Se alguém pedir alguma coisa que não seja para o Senhor, o soberano, o poderoso, todo-poderoso, que matou o rei anterior e foi ao trono, subiu ao trono pelas suas forças, que se isso não for pedido para o Senhor, que a pessoa seja lançada na cova dos leões, que haja um decreto de morte. E o rei todo feliz, né, com orgulho lá em cima, soberba tomando conta, sem ser sábio, né, sem ser sensato, foi lá e faz o decreto que eu assino, e assinou e selou, e tá selado. Não se pode voltar atrás. Baixou o decreto, olha lá, olho em Daniel, vamos ver o que ele vai fazer. Daniel correu, se escondeu, chorou, fechou as janelas da casa dele. Não. Negativo. Negativo. Eles conseguiram fazer da maior virtude de Daniel um crime. O que Daniel fez? Daniel fez a mesma coisa que ele fazia todos os dias. Ele ficou sabendo do decreto. Ele manteve as janelas do quarto dele, que estavam viradas para Jerusalém, abertas, como ele fazia todos os dias. E ali diz que ele se ajoelhou, como ele fazia 3 vezes ao dia, todos os dias. Diz que ele rogou a Deus e que ele deu graças. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em todos os momentos, né? Daniel não tinha certeza que Deus ia livrar ele da fornalha lá atrás. Tanto que eles falaram, rei, o Senhor irá nos livrar. Se ele não nos livrar, ainda assim nada nos fará adorar a outro Deus que senão é ele, né? Então, Daniel continuou firme. Daniel, mais uma vez, toma a decisão de se manter fiel aos seus princípios e à sua fé. Gente, eu não tô olhando para vocês, né? Porque eu tô olhando para a câmera, desculpa. Bom, assim era que os sábios esperavam que ele fizesse. Ele fez isso. O que eles fizeram? Fofoqueiros mora a caminho do palácio. Correram lá e falaram, rei, lembra, você fez um decreto assim, não fez? O rei fez. Então, o rei só quer o seguinte, sabe Daniel aí, que você quer colocar ele como seu braço direito? Continua orando para Deus dele, viu? E ele não tá nem aí, ele nem fecha as janelas, ele nem tenta esconder. Daniel não escondia, Daniel não tinha nada, não era íntegro. Quem ele era, ele era. E o rei, gente, o rei se entristeceu. O rei respeitava Daniel. O rei honrava Daniel. Eu imagino que o rei tinha até afeição por Daniel, né? E é assim. Quando você consegue uma posição de liderança, quando você está perto de alguém que as pessoas julgam que tem o poder, aí vem aqueles outros que estão ali em volta, que podem ter o mesmo cargo que você, que poderiam usar o seu tempo fazendo aquilo que é bom, né? Podiam usar a sua criatividade para o bem, que é o que eu sempre digo, mas não, eles se incomodam com você. Eles tentam te derrubar ao invés de tentar seguir o exemplo que você dá. E o rei ficou triste. Ele se entristeceu e ele procurou durante todo o dia uma forma de livrar Daniel daquele decreto de morte. Mas ele não tinha. Sem falar que os seus pseudo-sábios conselheiros não saíam do pé dele dizendo para ele, mas rei, é o teu decreto. Mas rei, lembra que o senhor não pode voltar atrás. Essa é a lei dos medo-persas. Então, gente, nesse desespero do rei, frente à sua impotência, o rei tem ali um fio de fé no Deus de Daniel. Aqui no verso 16 diz, então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel dizendo que Alá, o teu Deus a quem serve todos os dias, haverá de te livrar. E aí, aquela cova foi então fechada e selada com vários selos, não só o do rei, mas o dos nobres também, para que não se pudesse ser aberta. Se há um decreto sobre a sua vida,
Se há um decreto armado pelo inimigo, viu? Não é só uma pessoa que vai falar mal de você, não. Não é só uma pessoa que vai tentar te derrubar, não, viu? Ela sempre vai conseguir pessoas que decretem com elas que você não serve, que você não consegue, que você não vai pra frente, tá? E aí você vai se ver, né, sufocada dentro daquela cova com aquela pedra, mas não esquenta não, viu? Não esquenta não, porque olha a história. Naquela noite o rei não dormiu, não ouviu música, não comeu. Foi uma noite que a angústia se abateu sobre ele e eu imagino o rei quando raiou o dia, né? Também imagino Daniel, gente, jogado ali naquela cova, imagino o cheiro, o fedor, aqueles ossos, aquelas do que tinha sido morto antes. Vocês imaginem a angústia de Daniel ao ser jogado, porque ele é humano, gente. Eu tenho fé, mas eu tenho medo, né? E eu imagino o dia raiando assim, ó, o rei descabelado, correndo, gritando na beira da cova: Daniel, Daniel, o seu Deus a quem você serve conseguiu te livrar da morte. E aí Daniel, né, que nesse momento já não tinha mais medo, ele levanta ali da juba do leão onde ele estava deitado, sacode ali a sujeira da roupa dele, dá uma cheiradinha assim para ver se não pegou aquele cheiro da cova, né? E ele responde: "Ó, meu rei, vive tu para sempre. Eu tô bem, viu, rei? O meu Deus lá, meu rei maior, ele mandou um anjo aqui, ó. Travou a boca do leão, batemos um papo, passou a noite comigo. Porque o meu Senhor viu a inocência em mim, assim como eu sou inocente perante os atos diante de ti, meu rei." E aí o rei fica feliz e manda abrir a cova. E manda tirar Daniel e já manda ali os médicos do reino já olharem ele ali na beira da cova mesmo, sabe? E ver se não tem nenhum arranhão, não tem nada ali. E aqui eu quero te dizer o seguinte: a cova, ela não é um lugar onde nós queremos estar. A fornalha não é um lugar onde nós queremos estar. A fornalha é quente, queima. Todo mundo vendo, a gente ali dentro achando que a gente vai se queimar, se debater. A cova, né? Um lugar feio, frio, perigoso, fedorento. Então a cova não é um lugar onde nós queremos estar, mas se lá for o lugar onde você tem que estar, para que Deus te livre dos seus inimigos, para que o nome dele seja glorificado na sua vida e para que você seja exaltado, ele não vai tirar a cova da sua história não, viu? Mas ele vai fazer com que você saia da cova ileso e com honras. Com honras. Crente não faz inimigo não, gente. Crente não faz inimigo não, mas o que crente tem de inimigo não é brincadeira. Não se preocupa não, viu? Ama. Falou mal contra você, ama. Né? Contou uma mentira sobre você, ore por ele. Peça a misericórdia de Deus. Peça a misericórdia de Deus, porque o restante da história fala o seguinte. Ali o rei se irou. E os inimigos de Daniel, todos aqueles que tinham armado contra ele, eles foram jogados na cova e diz que os corpos deles foram despedaçados antes mesmo que eles tocassem no chão. Você é filho de Deus, escolhido por Deus, selado por Deus, separado por Deus. A sua história está escrita por ele. Ame, e se não for possível, suporte, mas ore pelos seus inimigos. Né? Aqueles que se declaram seus inimigos. Aqueles que se levantam contra você. Tá? Nos preocupa. Nos preocupa. Ore. Entregue nas mãos de Deus, porque Deus pode fazer com eles. Deus é Deus de misericórdia, mas é Deus de ira. E Deus pode fazer com eles o mesmo que foi feito aqui com aqueles sábios que armaram contra Daniel. Né? E a Bíblia fala ali que através de Daniel o reino de Deus foi mais uma vez reconhecido na poderosa Babilônia. E Daniel prosperou naquele reinado e no reinado de Ciro, né? Daniel era temente a Deus. Daniel era fiel a Deus. Daniel era íntegro. Nada pôde ser usado contra ele. Mas as escolhas dele o levaram à fornalha. As escolhas dele o levaram à cova. O posicionamento dele gerou uma vida repleta de pessoas que se incomodavam com a presença dele, né?
e as suas decisões o levaram à fornalha e à cova. Mas a inabalável fé em Deus que ele tinha fez de cada uma dessas situações a oportunidade para que um milagre fosse gerado, o nome de Deus fosse glorificado e Daniel fosse reconhecido. Que a sua honra, que o reconhecimento de Deus sobre a sua vida seja assim. Que não necessariamente você precise passar pela fornalha e pela cova, mas que se você passar, você saiba que é porque a honra vai ser grande, o milagre vai ser grande e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Amém? Um beijo no seu coração, jamais se esqueça disso. Fica com Deus.